Eu queria te perguntar uma coisa. Por que é tão importante seguir a liderança e o interesse da criança? Eu quero dar um exemplo bem, bem sutil que aconteceu comigo uma vez, como que seguir o interesse da criança favoreceu a minha interação, né? O meu engajamento, porque ficou mais fácil. Ficou mais fácil eu saber o que a criança quer para poder juntos alcançarmos os mesmos objetivos. Eu atendo uma criança que tem fixação por carrinhos. Carrinhos da Hot Wheels, carrinhos de ferro, né? Então, a mãe já tinha me dito isso, eu já sabia, e é uma criança com muita dificuldade de olho no olho, né? Uma criança com muita dificuldade de engajamento. Então, o que tá acontecendo, né? A gente pegava os carrinhos, ele brincava e ficava só com o olhar para baixo, manuseando esses carrinhos no chão, e eu não conseguia acessar esse menino. Eu não conseguia conectar essa criança. Então, eu tive uma sacada de realmente buscar os carrinhos que ele gosta, e seguir o interesse dele. O que eu fiz? Eu fui colocando o carrinho, amarrando o carrinho em mim, com durex, no meu pé, na minha canela, no meu joelho, na minha coxa, na minha barriga, no meu peito, na minha bochecha. Botei um carrinho no meu nariz, prendi com durex, prendi durex carrinho na minha testa, na minha careca, e fiquei todo cheio de carrinho. Quando a criança chegou na minha sala, que me viu cheio de carrinho, ele já teve uma coisa que eu fiquei muito surpreso, que ele já olhou para cima. Ele já me buscou visualmente e ele já me viu de carrinho, realmente, literalmente, da ponta dos pés até os cabelos que eu não tenho. Então, assim, ele já olhou para mim. Ele já olhou para mim. E a partir daí, eu estimulei. Eu falei, vem pegar os carrinhos. E ele foi descolando os carrinhos, primeiro do pé, depois da canela, depois do joelho, depois da coxa. Ele foi subindo até me escalar. Ele escalou para poder tirar os carrinhos que estavam no meu rosto. Né? Então, e na terapia, o que é mais difícil realmente é você conseguir chegar nessa criança, né? Para você conseguir fazer o teu trabalho, né? Conseguir realizar o que tem que ser feito, né? Então isso seria o mais difícil, né? A gente conseguir atingir aquela criança de uma forma que ela responda para a gente o que a gente está querendo, né? Mas não é o afeto de afeto, de transmitir afeto, carinho. Isso todos nós fazemos, né? Mas é uma forma da gente afetar aquela criança, é uma forma da gente conseguir acessar aquela criança. Então, essa ideia de pegar os carrinhos e colar de durex no meu corpo foi fantástica, porque eu consegui acessar aquela criança, sim, a gente interagiu. Então, assim, foi um exemplo de como seguir a liderança da criança, né? É fundamental. Eu até poderia achar como uma estereotipia, retirar os carrinhos da minha sala, não deixar ele brincar com os carrinhos, mas não. Eu fiz o contrário, a partir do interesse dele, para poder realmente tentar acessar aquela criança. Mas agora eu quero que e a família também, o importante também é a família também procurar os interesses dessa criança para também poder, né, continuar o tratamento em casa, né, continuar esse desenvolvimento deles em casa, né? Então, a importância da gente conseguir atingir essa criança, tanto o terapeuta, tanto a família, né? É importante para a gente conseguir atingir essa criança e conseguir um desenvolvimento, né, dentro da área onde que a gente esteja trabalhando naquele momento, né? Perfeito, Bruno. A família tem que fazer essa leitura, né? A família tem que fazer essa leitura e tem que ter a sensibilidade, realmente. Sim. Né? Sobre fazer essa leitura, eu tive um atendimento hoje, eu preciso partilhar aqui nessa live, foi muito bacana, né? Um teleatendimento, né? Tive um teleatendimento hoje, onde eu conversei com os pais, e foi uma sacada legal que eu tive, onde eu pedi para os pais, é uma criança que tem hipotonia, ele não é autista, tá? Mas é uma criança que tem síndrome de Down, então tem um baixo tônus, que é uma característica marcante do síndrome de Down, né? Mas ela adora brincar na água, adora bacia. Então, o que eu fiz? Eu segui a liderança dessa criança e propus uma atividade dentro da liderança dessa criança, onde eu propus para os pais um banho de roupa, né? E eu conversei com os pais, eles adoraram a ideia. E como é que seria esse banho de roupa? Eu pedi para colocar uma camisa, por cima da camisa uma blusa, né? Um menino de 6 anos, por cima da camisa uma blusa de moletom, uma calça mais grossinha, também meia. E preparar a bacia e explicar para essa criança que ele iria tomar um banho de roupa.
Aí os pais na hora não entenderam e falaram, calma, não me chama de doido não, tá? Não me chama de maluco não. Mas é isso mesmo, ele vai entrar na bacia de roupa e a roupa vai pesar nele, porque vai ficar molhada, e a roupa vai causar uma propriocepção nele, vai aumentar essa questão do envolvimento, né, do tônus pesado, do tônus profundo que a gente fala, né? Então, a família topou a ideia, né? Eu estou até guardando o vídeo aqui que eles ficaram de gravar e me mandar depois, porque além de trabalhar o tônus, que é específico, eu orientei a família também a trabalhar a consciência corporal, a dar o sabonete para ele, pede para ele botar o sabonete por dentro da roupa, vai nomeando as partes do corpo, peito, barriga, axila, e vai dizendo onde que ele tem que ensaboar, as partes íntimas por dentro da calça também. E assim ele vai estar trabalhando também a consciência corporal, né? E, assim, eu dei esse exemplo dessa atividade para a família, porque foi uma atividade que eu fiz aqui. Eu estava meus filhos brincando no quintal, num dia de verão, e caiu uma chuva, e eles ficaram todos molhados, e eu entrei na brincadeira de água com eles também, logo depois minha esposa. E quando acabou a farra, falei, pessoal, vamos subir para a gente tomar banho. E eu falei, vamos entrar direto para o chuveiro para não molhar a casa toda. E a gente entrou os 4 no bote de roupa. E foi muito legal, fizemos uma farra bem bacana, né, dentro do chuveiro, com aquela roupa molhada. E a gente brincou, né, a gente criou uma brincadeira simbólica ali também, né, de fundo do mar. E assim eu orientei para aquela família também, para explorar o simbólico, brinca de fundo do mar. E depois até orientei para essa família para tentar que ele tirasse a roupa, né, molhada, que ia ser mais difícil, ia ser um exercício para ele tirar aquela roupa molhada, até porque ele ia estar também trabalhando toda a musculatura, otimizando o tônus. Enfim, a família adorou. E assim, aonde que eu queria chegar? O pai no final me disse, Felipe, muito bacana, eu posso entrar com ele? Eu falei, aí que eu dei o meu exemplo, né, que aqui em casa a gente brincou assim. Então assim, a família tem essa sensibilidade e ser parceira, né? A família tem ser parceiro, tem que ter uma parceria dentro do processo terapêutico, né? Mas e aí, Brunão, deixa eu te passar a bola agora que eu falo demais, né? Eu falo demais. Dentro do que foi falado aqui, Bruno, o que você considera mais importante no cuidado e tratamento do autista, no que diz respeito à família, cuidadores também? Como que você pode orientar isso aí? Então, o que eu considero mais importante nesse processo, claro, né, fora a terapia, né, onde que a criança precisa estar em terapia, né, são os cuidadores. Né? A família, para mim, é a peça mais importante dessa engrenagem, pois dentro de casa é onde que ele vai mais ficar, onde que ele vai mais se desenvolver. Né? Então, é importante que a família identifique, né, o que você falou, que a família identifique o que essa criança gosta, o que essa criança dá preferência, né, e começar a desenvolver alguma atividade, um brincar de carrinho, um brincar de boneca, desenvolver alguma habilidade. Então, isso tudo também começa de casa. Né? Então, a família, né, ela está com uma engrenagem principal. Né? A família está numa engrenagem principal porque ela precisa, né, entender o que ela precisa ser feito para ajudar aquela criança a desenvolver. Brunão, né? deixa eu te cortar aqui rapidinho. Olha só, você falou tudo, assim, a família é o centro da engrenagem. Dentro do DIR, a gente trabalha o R com os relacionamentos, né? E até como que esse período de quarentena, né, a gente está fazendo os atendimentos online, tem ajudado nessas orientações com as famílias, né? A gente tem muitas orientações. Então, assim, a gente tem visto... Só com os autistas, os PCs também. A gente tem visto como é importante a família se inteirar, a família se engajar para o desenvolvimento daquela criança. Eu acho que essa pandemia, né, ela trouxe alguns problemas, mas acho que uma das coisas mais importantes que ela trouxe foi o envolvimento da família com o desenvolvimento psicomotor dessas crianças. Né? Então, é uma coisa assim que eu também vejo isso como terapeuta, né? E eu tenho certeza que você também, né, viu, e outros terapeutas também, né, com certeza. Perfeito, Bruno, perfeito, verdade. Assim, a gente vê dentro da nossa abordagem a família como realmente o centro dessas questões. E falando de família, eu queria tocar num ponto aqui importante, né? Quando a família recebe o diagnóstico, uma família com uma criança, né, que acaba de receber o diagnóstico,
O que fazer? Eu recebo, assim, algumas mensagens de alguns amigos, né? Pô, Bruna, minha sobrinha, pô, o que você pode fazer? Né? Então, assim, são assuntos que realmente ficam um pouco à margem, né, naquele momento e vem um desespero, né, da família. Meu Deus, o que vai ser? O que vai ser do meu filho? Né? Mas eu acho que isso pode ser desmistificado, né? Com uma boa abordagem, né, com boas orientações terapêuticas, né? Fala mais um pouquinho sobre isso aí pra gente, Felipe. Então, Bruno, assim, a família, quando ela recebe o diagnóstico de autismo, né, ou até mesmo de outras questões, né, não só do TEA, né, mas a família, quando recebe o diagnóstico, a psicologia nos diz, né, que os psicólogos têm muito mais capacidade para falar do que eu, né, mas ela pode passar pelas 5 fases do luto, né, seria a negação, a primeira fase, depois a raiva, a barganha, a depressão e aí, por último, a aceitação. Então, a família, quando recebe o diagnóstico, algumas, já de cara, já entram nessa questão de viver as fases do luto. E perdem tempo, né? Seria importante as famílias direto partirem para uma avaliação, né? Para uma intervenção terapêutica. Né? A gente pede muito ao nosso Papai do Céu, né, para iluminar também os médicos, né, que são excelentes profissionais e fazem parte fundamental em como esse processo do diagnóstico é construído, né, e orientar também esses médicos a orientar as famílias, né, que elas não percam tempo, que elas partam mesmo para a intervenção terapêutica, mesmo vivendo as fases do luto, né, mesmo passando por esse processo de negação, de raiva, de barganha, de depressão, até chegar na aceitação. A intervenção precoce ela é fundamental. Quanto antes a intervenção terapêutica acontecer, sim, né, quanto antes, mais tempo a gente ganha. Mais tempo a gente ganha. A gente tem um atendimento integrado, né? Para explicar para o pessoal, a gente trabalha junto também, né? E a gente atende um determinado adolescente de forma integrada. E eu queria que você falasse um pouquinho, Bruno, da tua experiência com esse atendimento. Assim, esse nosso paciente, ele é um paciente onde que ele tem algumas dificuldades motoras, né? Dificuldades assim de movimento fino, né? Existem alguns encurtamentos musculares, mas nada severo, né? Existem algumas estereotipias, né? Mas umas estereotipias voltadas mais para futebol, Fórmula 1, muitas perguntas, né, sobre aquele determinado assunto por muito tempo, né, e quando a gente começou, né, foi um desafio, por quê? Né, foi o primeiro que o Felipe já vinha atendendo esse adolescente, né, então a gente teve que me colocar dentro, né, das terapias, né, onde que a gente buscou o futebol, né, como uma coisa que ele gosta muito, a Fórmula 1, como é uma outra coisa que ele gosta muito, para eu poder me inserir nesses atendimentos, né, e ele poder me aceitar. Ele é um adolescente de 14 anos, né, então a gente precisava, assim, me colocar dentro dos atendimentos. E o que a gente fez? A gente puxou pelas coisas que ele gosta. Então, o que ele gosta? Ele gosta de futebol, ele gosta de Fórmula 1, ele gosta de pipa, né? Então, foram situações onde que a gente foi criando estratégias, né, até que eu conseguisse entrar, né, nesses atendimentos. Né? Então, a gente foi trabalhando até que eu consegui, né, estar dentro, né, e esse trabalho integrado começou a fazer a diferença na vida dele. Né? Começou a fazer a diferença, onde que ele começou a atingir algumas metas que antes estava até um pouco difícil, né? Porque a sua terapia com a fisioterapia, né, você vinha trabalhando, né, a parte social, né, você teve que vir trabalhando a parte social e eu vim trabalhando. Ele é um paciente que ele apresenta tônus baixo, ele é um paciente que apresenta uma base diminuída, ele é um paciente que apresenta alguns reflexos ainda lá de trás,
né? Ele é um paciente que ele apresenta um equilíbrio deficiente, né? Mas dentro, né, dessa abordagem, né, que foi feito dentro social, para eu poder entrar, eu entrei e comecei a trabalhar com ele a parte que cabe ao fisioterapeuta. Porque como ele tem um tônus baixo, vamos tentar normalizar o tônus dele. Como ele tem uma base diminuída, vamos normalizar um pouco mais essa base dele. Como ele tem uma hipercifose, vamos trabalhar essa hipercifose. O mais difícil, né, para vocês no tratamento seria o caso de você conseguir chegar a esse indivíduo. Né? Chegar nesse indivíduo você conseguir atingir ele de alguma forma. Porque muitas das vezes o autista se reclusa, ele fica recluso. E com isso, a gente não consegue desempenhar um bom trabalho, uma boa terapia, né? Então, assim, você veio com a parte social e depois eu vim trabalhando com a parte, né, da hipotonia, do fortalecimento, do alongamento, né? Perfeito, aumentando a base ali dele e a gente conseguindo ter uma socialização até com mais pessoas, né? E aí ele começou a ganhar minha confiança, né? E hoje em dia eu conseguiria fazer um atendimento com ele, só eu e ele de boa, né? Eu acho que foi só um primeiro momento, né? Foi só um primeiro momento, né? E assim, o atendimento integrado é muito rico, né? Tanto para os terapeutas como para o paciente. Então, assim, quando a gente tem um atendimento integrado, a gente vai trabalhar funções diferentes, né? Dando uma dinâmica, né? Porque, assim, muitas das vezes esses pacientes, eles fazem, assim, uma coisa de cada vez. E ali não, e ali você socializa, e eu trabalho a parte de tônus, trabalho a parte motora, trabalho uma marcha, e você vai trabalhando a socialização dele. Né? Isso realmente foi uma junção muito legal, né? E nada melhor que você que já vem trabalhando com ele há um tempo, né? Para estar sempre dando esse feedback. Pô, Bruno, assim tá legal, ele tá gostando, entendeu? E eu queria que você também falasse um pouquinho sobre ele, porque você já vem atendendo ele já há algum tempo a mais do que eu, né? Pois é, Bruno, assim, é uma figura, né? A gente percebe a importância dos atendimentos integrados, né? O Elias até disse aqui, né, a importância dessa equipe multidisciplinar, e hoje eu me sinto muito feliz, né, por poder fazer parte de uma equipe, né, que busca a transdisciplinariedade, uma palavra até difícil, a gente busca, né, mas é um trabalho de muita parceria, né? Sim, e assim, o quanto que eu pude observar, estou observando o desenvolvimento dele, até em habilidades sociais mesmo, né? A gente trabalha essas questões dentro da nossa terapia, o quanto que ele está mais desenvolto, né? Eu lembro que quando começaram os atendimentos... Aqui, rapidinho, esses dias ele me ligou, falou assim, fala, Brunão, tudo bem com você? Então, legal, olha, né? Só o raciocínio, né? O raciocínio, a preocupação, o raciocínio de como ele vai começar, como ele conseguiu, né? Dentro né, do que a gente vem trabalhando, ele conseguiu mentalizar, eu preciso ligar para o Bruno, eu preciso falar dessa forma com ele para eu poder, né, começar um diálogo com ele, né? Isso tudo a gente vem trabalhando isso há algum tempo, né, com ele, né? A gente percebe até, Bruno, que quando ele iniciou esses teleatendimentos, né, ele ficava no celular assim, né? Aparecia a orelha dele. Ele bota o rosto aí, quero ver teu rosto. E hoje ele já fica, né? Isso. Terapeutas escola, fantástico, né? Fantástico. A gente busca dentro da clínica fazer esse contato com as escolas também, fazer visitas, né? Justamente para tentar falar a mesma linha, né? Sim. Eu queria fazer um comentário do Marcos aqui, né? Eu queria ver um comentário do Marcos aqui, onde ele disse que a intervenção precoce é e viva a neuroplasticidade, né? Acreditamos sim, com todo o afinco, na neuroplasticidade, fundamental, trabalhamos arduamente acreditando e vemos na nossa frente, né,
os ganhos, né? Os resultados, né, Bruno? Muito bacana essa questão também da neuroplasticidade. E ali na Interativa, né, nós tivemos um trabalho, né, feito com o TeraSult, com uma paciente, né, autista, onde que a gente conseguiu realmente desenvolver essa neuroplasticidade, né, de uma forma onde que ela tinha poucas independências. No final das 4 semanas, né, ela já conseguiu desenvolver algumas coisas, né, como colocar uma roupa certa, né, dobrar uma roupa, guardar, né? Então, existem terapias, existem tratamentos que potencializam ainda mais esse desenvolvimento dessa criança, né? Então, o quanto que é importante, né? Também, nos atendimentos, a gente poder tirar fotos, escrever sobre o dia daquele atendimento, né? Para a gente também poder ter coisas para a gente poder escrever, né, fazer nossos trabalhos, fazer nossas publicações, porque hoje em dia está muito carente, né, sobre publicação. Né? Então, assim, eu vejo que, né, tem algumas, por exemplo, a ecoterapia também é uma terapia, dentro da área de fisioterapia, uma terapia muito interessante para o autista, né? A ecoterapia, o TeraSult, né? E essas abordagens diferenciadas que você aprende, como o Dear for Time, né? Eu acho que essas abordagens diferenciadas, essa abordagem do Dear for Time faz toda a diferença para a gente poder atingir esse indivíduo. Porque se você não atinge esse indivíduo, você não consegue desenvolver ele, né? Então, fala mais um pouquinho, né, desse processo de atingir, né, porque eu acho que é uma das coisas que terapeuta e família e o colégio, como o Celote Postural colocou aí agora, precisam estar em conjunto, né, para a gente poder ter esse desenvolvimento, né, com essa criança. Então, assim, a gente precisa ter um grupo, né, de desenvolvedores que falem a mesma língua, né, que vão pelo mesmo caminho, mas que se você não tiver uma porta de entrada, você não consegue um bom desenvolvimento com essa criança. Pois é, o Bruno, o fato da gente conseguir afetar essa criança no sentido de acesso, né, da gente conseguir atingir essa criança é fundamental, né? Teve uma vez, até contando um caso sobre isso, né, um caso verídico, onde eu sabia que uma criança gostava muito de bolha de sabão, né? Fazer bolinha de sabão e tal. Então, um menino de 3 anos, pequenininho, né? Então, o que eu precisava fazer para ele me ver, para ele olhar no olho, né? A gente sabe que o autista tem uma dificuldade muito grande de olhar na linha Sim. T, né? Olhar na linha T do adulto, então eu precisava, de certa forma, atrair a atenção dele. Por mais que eu chamasse pelo nome, por mais que eu usasse as músicas e tal, era muito difícil ele olhar no meu olho, né? Então, o que eu fiz? Eu usei das bolinhas de sabão, que é o que ele gosta, fazendo as bolinhas para cima, né? E eu soprava as bolinhas para cima. E quando ele via as bolinhas caindo, ele levantava o olhar para ver de onde estava vindo essas bolinhas. E aí ele teve uma interação olho no olho comigo. E bacana que aí eu pude ter a sensibilidade, fazer a leitura na hora, onde eu pegava a bolinha de sabão, botava dentro do tubo e fazia assim, ó. E não soprava. E o quanto que ele ficava vidrado, olhando para mim, esperando que eu soprasse a bolinha de sabão, sabe? Então eu fazia contagem regressiva, né? E contava 3, 2, 1 e travava. E às vezes ele falava já, ele mesmo às vezes falava já, pequenininho, com a fala muito rudimentar, né? Um atraso de linguagem, mas ele já! E aí eu soltava a bolha de sabão. Então, assim, é muito importante a gente fazer a leitura, né? Ter esse olhar individual mesmo para cada criança, né, Bruno? Somos todos diferentes, né? Somos todos, sem exceção, somos todos diferentes. Então precisamos ter um olhar bem criterioso, uma avaliação bem. Por isso que entra a importância da equipe também, porque você tem a avaliação da fisioterapia, a terapeuta ocupacional tem as suas avaliações, quanto que a integração sensorial veio para ajudar dentro do autismo. A integração sensorial veio para mudar, né, muito do que a gente pensava sobre o autismo, né? Então, assim, a gente vê ali o trabalho da Beth, o trabalho
da Valesca, o quanto que é importante, também, Ana Gleice também. Agora do Márcio Teó. Márcio chegando agora. Importante, né, a gente está desenvolvendo essa criança sensorialmente, né, e o quanto de déficits sensoriais que essa criança vem, né, para a gente e vem apresentando para a gente. Né? Então eu queria voltar a falar um pouco sobre a família, né, sobre a família ser um facilitador para essa criança. Não ser não fazer tudo para essa criança, mas sim facilitar. Né? Então, assim, o que seria o significado dessa palavra facilitador? Bruno, olha só, fantástico, fantástico. A gente pode usar essa palavra facilitador, tá? Até mesmo a gente, deixa eu tentar pensar aqui para não ser confuso demais, mas a gente pode usar essa palavra família como facilitador. A família pode facilitar para a criança, vamos lá, pensei bem. A família pode facilitar para a criança dificultando a sua atividade. Sim, vou dar um exemplo, a sua atividade. E não facilitando. Né? Pois é, a família vai facilitar para a criança. Vou dar um exemplo simples aqui, tá? Que eu sempre costumo usar. Às vezes a criança não está nem com sede e já tem um copo de água dentro da boca da criança. Alguém está dando água para aquela criança. Alguém já está dando para aquela criança. A criança não tem a oportunidade de primeiro, idealizar. Né? Pô, tô com sede. É que eu falo muito de planejamento motor, né? A criança às vezes não tem a oportunidade de idealizar, tô com sede. Opa, o que eu preciso fazer para matar minha sede, né? Eu, Felipe, agora. O que eu preciso fazer para matar minha sede? Eu preciso me virar para o lado, pegar a minha garrafa, desatarrachar a tampa para poder beber um gole de água. E assim eu vou estar executando. Parece que é simples? Parece que é simples, mas não é simples. Eu preciso primeiro idealizar, eu preciso ter sede para poder idealizar. Depois eu preciso planejar. No planejamento, eu preciso sequenciar esses passos que eu vou fazer para depois executar, que é pegar a água e matar minha sede. Então, assim, parece que é simples, mas para um autista, esse processo do planejamento motor é realmente bastante complicado. E, às vezes a família quer pegar, facilitar, dando água na boca, está matando todo esse processo. A família, na verdade, pode facilitar, estimulando a criança o passo a passo desse processo. Você está com sede? Você quer água? Onde tem água? Vamos procurar sua garrafa? Onde está o copo? Como é que faz? Tem que abrir a geladeira para pegar uma água gelada? Então, assim, a família ela pode, dentro desse exemplo que eu dei, ela está dificultando. Em vez de pegar a garrafa de água e dar na boca da criança. Ela está dificultando, mas ela está facilitando todo o processo, né, Bruno? E às vezes a família, ela entende essa palavra facilitador, né? Ela interpreta essa palavra de uma maneira errada. Né? Então, o facilitador é aquela pessoa que ela permanece neutra. Ela ajuda, mas ela permanece neutra. Então, ela ajudou aquela criança a beber água, mas ela realmente deixou aquela criança perceber a sede, a vontade de beber água, né? Ela deixou essa criança perceber que ela precisa ou pedir ou planejar, entendeu? De repente é uma criança que não vai ter autonomia de ir lá, de repente é uma criança pequena de ir lá pegar água. Então, assim, muitas das vezes a família entende essa palavra de uma forma errada, né? Ser um facilitador não é ajudar, é dificultar as tarefas, né? É você facilitar dificultando, né? Para aquela criança poder se programar, poder pensar, poder agir, né? Então, às vezes a família interpreta essa palavra de facilitador de uma forma errada, e o facilitador precisa se manter neutro e precisa ter um facilitador na vida dessas crianças. Aquele bate-bola que a gente ia fazer, acho que deu para fazer uma apanhada geral desse novo olhar, né? Desse novo olhar sobre o autismo, não é isso? Isso. Sobre o que vem de novo, né? Acho que o D-Floor Time é uma terapia, né? É uma abordagem realmente diferenciada. Felipe, você está de parabéns pelo trabalho que você faz lá na Interatim, na Interativa. Essa abordagem que você faz realmente, ela faz a diferença, tá? Na vida das crianças, dos pais, né? Então, queria te parabenizar, tá? Pelo seu trabalho, pelo profissional que você é.
E agora a gente está conectado. Deixa eu dar uma olhada nesse comentário aqui, professora Caterine. Sugestão de atividades em momento de pandemia para controlar a ansiedade dos autistas, né? Assim, diversas, vai depender do perfil de cada um, né? Assim, eu dei esse exemplo hoje para essa família, desse banho de roupa, né? Falei antes um pouquinho, não sei se ela estava aqui, mas esse banho de roupa. O banho de roupa vai fazer com que, até para nós adultos também, faça essa experiência, você que está vendo essa live, a gente aqui. Se você tiver filho, pegue seu filho, pegue sua filha, vamos fazer um banho coletivo, né? Um banho de roupa. Cara, é muito bacana, porque você vai estar trabalhando toda essa questão da ansiedade, querer tomar banho logo, sair, né? Você vai trabalhar a sensação da propriocepção, e é uma sensação legal, gostosa, né? De se sentir a roupa pesada. Tirar essa roupa é difícil, então você vai estar trabalhando a ansiedade também, não dá para tirar logo. Assim, temos muitos exemplos, vai depender muito do perfil de cada paciente, de cada adolescente. De cada paciente. Né? Por isso que é importante a avaliação. Isso né? aí. Mas assim, a gente tem lá no Instagram da Interativa, da Interatim, no canal do YouTube também, a gente tem algumas dicas de atividades, né? Que os terapeutas têm feito e têm postado sobre esse recolhimento criativo. Como utilizar esse período de quarentena realmente como recolhimento criativo. Temos vários exemplos, várias atividades lá. No Instagram e no YouTube da Interativa, da Interatim, tem exemplos de atividades, né, que as famílias podem fazer isso. E a criatividade, cara, e manter uma rotina, né? Acho que é o que o Celote Postural acabou de postar aí, Tilu acabou de posturar, manter rotinas, né, dentro de casa, ajudando as tarefas, tá? Ajudando as tarefas dentro de casa, arrumando o quarto, arrumando os brinquedos, arrumando a cama, ajudando a arrumar a mesa do almoço, da responsabilidade, deixar a ociosidade, né, a criança só vendo televisão, assistindo, pegando um celular. Deixa eu dar uma última dica aqui, né? Eu tenho aqui em casa um quadrinho branco pequeno, tá vendo? Tá dando para ver aí, pessoal? Uma lousa pequena, tá? Deve ter uns 40 centímetros. A gente até utiliza na clínica também. E acho válido usar essa lousa, né? Para fazer um quadro de rotina mesmo, né? Vamos lá, segunda-feira, claro. isso. Terça-feira, aula de manhã. Entendeu? Tentar mais ou menos programar a rotina semanal, né? Você faz a rotina semanal, pode fazer diária, pode fazer semanal, pode fazer mensal, mas enfim, para a criança, para o adolescente conseguir visualizar isso daí e dosar a sua ansiedade. Ele vai ver a hora que ele tem que estudar, a hora que ele tem que fazer o dever de casa, a hora que ele tem para jogar. Agradece. Hein, Bruno? Já estou fazendo aqui os agradecimentos, já para a gente finalizar. Tá, né? Deu uma travada. Uma travada. Tá, a gente agradece a presença de todos. Felipe, foi um prazer. Tá? Acho que a gente pode voltar uma hora aí a fazer uma live falando sobre esse tema, onde que né, muitas pessoas falam muitas coisas, muitas propostas mirabolantes, né, onde a gente pode trazer um pouco de alento para a família e até ajudar até um pouco os nossos amigos profissionais, né, na abordagem, né, na terapia em si. Tá? Então, um grande abraço aí a todos. Perfeito, Bruno. Assim, eu estava finalizando agradecendo, dizendo que a gente ia tentar colocar essa live nos stories, né, lá por 24 horas, para o pessoal tentar acessar, de repente quem não teve oportunidade. Sim. Isso aí, pessoal. Um forte abraço, aqui. Marcos. Obrigado pela participação, Arthur. Foi muito bom estar junto com vocês. Obrigado aí, Arthur, Guta, Tatiano, Celote Postural, Isabela, Loíse. Érica. Tem que falar da Aninha também, porque se eu não falar sobre dela hoje, ela ia comigo amanhã. Isso aí. Alexandre Guigui. Então tá. Grande abraço aí a todos. Filipão, vou encerrar, tá, irmão? Um grande abraço aí.